Algumas semanas atrás, a estrela de The A-Team, agora com 72 anos, foi vista no Vale de San Fernando, em Los Angeles. Mas ele não estava exatamente com vontade de conversar. Com uma expressão carrancuda e um visual desarrumado, ele usava um moletom manchado, calças de moletom cinza, um gorro laranja e tênis laranja combinando. Uma fonte revelou: ele é um cara muito antiquado, com o mesmo carro que tem há anos, usando aquele mesmo gorro laranja que usa há décadas. Ele se veste com roupas confortáveis como um trabalhador da construção civil e raramente socializa. Agora, ele odeia os holofotes. E o clima ao redor dele? Bem, não é de empolgação, mas sim de uma sensação de tristeza. Há um espírito triste sobre ele, disse a fonte. É uma pena que ele esteja tão fechado. Quer saber mais sobre a jornada de Mr. T, desde os dias de glória em The A-Team até seu presente tranquilo e reflexivo? Dê aquele like, inscreva-se e junte-se a nós enquanto mergulhamos mais fundo na vida dessa figura icônica. Você não vai querer perder a história completa. Nos anos 1980, havia uma estrela que dominava tanto a TV quanto o cinema com seu visual icônico. Um moicano distinto, combinado com camadas de joias douradas que se tornaram sua marca registrada. Este não era outro senão Mr. T, uma figura cultural que conquistou os corações de milhões. Ele era mais conhecido por seu papel inesquecível como B.A. Baracus, na famosa série de TV The A-Team, bem como por sua poderosa interpretação do boxeador Clubber Lang no clássico Rocky III, de 1982. Foi em Rocky III onde a agora lendária frase de efeito de Mr. T nasceu: "Eu sinto pena do idiota." Essas 4 palavras ressoaram com os fãs e logo se tornaram sinônimo de sua persona de durão. Sua imagem maior que a vida se tornou um ícone na cultura pop, marcando-o como um símbolo de força e confiança. Mas, avançando para os dias de hoje, o Sr. T que conhecíamos transformou-se completamente. Em uma recente aparição em Los Angeles, o ator, cujo nome verdadeiro é Lawrence Turou, foi visto praticamente irreconhecível. O moicano característico já não estava mais presente, substituído por um simples gorro. Em vez das correntes de ouro, ele optou por um conjunto mais descontraído. Um moletom azul manchado de tinta, calças de moletom cinza, sapatos laranja e um chapéu laranja combinando. O visual relaxado estava bem distante do visual polido e de durão que o tornou famoso nos anos 80. Ainda mais surpreendente foi o fato de que seu rosto estava em grande parte obscurecido por óculos escuros e uma barba por fazer, deixando claro que ele estava adotando um estilo de vida mais privado e discreto. Essa rara aparição pública ocorreu pouco antes do Dia de Ação de Graças, quando foi visto pegando um KFC, marcando um contraste marcante com sua imagem anterior de maior que a vida. Apesar da mudança na aparência, Lawrence Turou, ou Mr. T como o mundo o conhece, continua sendo uma figura querida. Sua fortuna em 2024 é estimada em 1,5 milhões de dólares, de acordo com o EM Gold Panda. Sua jornada de segurança em Chicago para a estrela global na televisão e no cinema é um testemunho de seu carisma duradouro e das características únicas que o tornaram uma personalidade inesquecível. Lawrence Turou, conhecido mundialmente como Mr. T, nasceu em Chicago, Illinois, como o caçula de 12 filhos. Crescendo no Robert Taylor Homes, um projeto de habitação pública em Chicago, ele e seus irmãos compartilhavam um modesto apartamento de 3 quartos. A família Turou era unida, mas a vida nunca foi fácil. Seu pai, Nathaniel Turou, era ministro, mas deixou a família quando Lawrence tinha apenas 5 anos. Essa partida teve um impacto profundo em Lawrence, moldando seu senso de identidade. Quando criança, Lawrence começou a refletir sobre a falta de respeito que via sua família enfrentar por parte do mundo ao seu redor, especialmente pela sociedade branca.
Ele se lembrava de momentos dolorosos quando seu pai, tio e até mesmo seu irmão, que voltava do Vietnã, eram chamados de garoto pelos outros. Essas experiências ficaram com ele, alimentando uma determinação de exigir respeito. Quando completou 18 anos, idade legal para lutar, votar e beber, Lawrence tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele escolheu se declarar um homem aos olhos do mundo, e com isso, abreviou seu nome para Lawrence Terrell. Alguns anos depois, em 1970, ele faria outra mudança, alterando legalmente seu sobrenome para T. Mas esse novo nome não foi apenas uma mudança de identidade. Foi uma afirmação. Mr. T era mais do que apenas um título. Era uma declaração de respeito próprio e dignidade diante da adversidade. Como ele explicou mais tarde, o nome refletia suas reflexões de infância sobre como os homens negros eram tratados na América. Ele queria garantir que, quando as pessoas falassem com ele, a primeira palavra que saísse de suas bocas fosse Senhor. A jornada de Turud, desde suas origens humildes, continuou quando ele frequentou a Dunbar Vocational High School. Lá, ele se destacou nos esportes, praticando futebol, luta livre e estudando artes marciais. Sua paixão e dedicação o levaram a se tornar o campeão de luta livre da cidade por 2 anos consecutivos. Suas habilidades atléticas lhe garantiram uma bolsa de futebol para a Prairie View A&M University, onde cursou matemática. No entanto, seu tempo na faculdade foi curto. Ele foi expulso após apenas 1 ano, um revés que o impulsionaria a novos caminhos. Indiferente, Turreau se viu trabalhando como instrutor de ginástica em um programa governamental em Chicago, onde descobriu uma paixão por ajudar crianças. Essa experiência, ele compartilharia mais tarde, acendeu o desejo de inspirar e orientar os jovens, colocando-o em um caminho que o levaria à fama. Em 1975, Turreau se alistou no Exército dos Estados Unidos, juntando-se ao Corpo de Polícia Militar. Seu serviço no Exército foi outro capítulo definidor em sua vida. Após sua dispensa do Exército no final dos anos 1970, Lawrence Turreau, mais conhecido como Mr. T, estava determinado a voltar sua atenção para o futebol. Ele fez testes para o Green Bay Packers, esperando deixar sua marca na National Football League. Mas o destino tinha outros planos. Uma lesão no joelho acabou com seus sonhos no futebol, forçando-o a repensar seu futuro. Turreau não deixou esse revés impedi-lo. Em vez disso, ele encontrou um novo caminho como segurança em uma popular casa noturna de Chicago, a Dingbats Discotheque, localizada na Rush Street. Foi aqui, no meio da caótica vida noturna e confrontos tensos, que ele começou a criar a persona do Mr. T. A história por trás de suas cadeias de ouro é única. Muitos dos clientes do clube perdiam ou deixavam suas joias para trás após uma briga. Um cliente banido, ou alguém hesitante em arriscar um confronto, poderia retornar ao clube e reivindicar seus pertences diretamente de Mr. T, que usaria as joias abertamente como um símbolo de seu poder e autoridade. Seu trabalho não se limitava a lidar com brigas. Como segurança, Turreau também era contratado para manter traficantes de drogas e usuários fora do clube. O ambiente áspero o viu envolvido em mais de 200 confrontos físicos, e ele foi processado várias vezes. Mas a cada vez, Turreau saía vitorioso no tribunal, solidificando ainda mais sua reputação de durão. Porém, não era apenas sua fisicalidade que o destacava. Ele rapidamente transformou sua experiência como segurança em uma carreira lucrativa como guarda-costas, profissão que exerceu por quase uma década. À medida que sua reputação crescia, sua lista de clientes também aumentava. Turreau se viu protegendo pessoas de alto perfil, incluindo designers de moda, modelos, políticos, atletas e milionários. Seus clientes variavam de celebridades como Steve McQueen, Michael Jackson e Diana Ross, a lendas do boxe como Muhammad Ali, Joe Frazier e Leon Spinks. No entanto,
A fama recém-descoberta de Turow como Mr. T também levou a pedidos incomuns. Ele recebeu comissões estranhas, desde rastrear adolescentes fugitivos até cobranças de dívidas e até pedidos de assassinatos. Durante seus 20 e poucos anos, a força física de Turow foi colocada à prova em 2 competições de homem forte, onde ele saiu vitorioso. A primeira competição, exibida como Sunday Games na NBC TV, viu-o competindo em vários desafios de força e resistência, incluindo lançar um dublê de 150 libras e quebrar uma porta de madeira de 4 polegadas. Embora tenha terminado em 3º lugar na rodada inicial, a luta final foi um confronto de boxe no ringue. Seu oponente era um segurança de Honolulu de 280 libras, chamado Tutefano Tufi. Em menos de 20 segundos, Turow deu um soco no nariz e na boca de seu oponente muito maior, vencendo a luta e a competição. A segunda competição, transmitida sob o título Games People Play na NBC, viu Turow enfrentando outro boxeador. Entrevistado por Bryant Gumbel antes da rodada final, Turow disse, com uma famosa convicção: "Eu sinto pena do cara com quem eu vou lutar. Eu realmente sinto muito por ele." A luta, que inicialmente deveria durar 3 rodadas, acabou em menos de 54 segundos, com Turow derrotando facilmente seu oponente. Foi durante sua vitória na competição America's Toughest Bouncer que Lawrence Turow, logo a ser conhecido no mundo como Mr. T, sem saber, criou uma das frases mais icônicas da história do cinema. Durante uma entrevista para o programa, ele falou com tanta convicção, declarando: "Eu sinto pena do tolo. Eu sinto pena do tolo", que a frase mais tarde seria imortalizada por Sylvester Stallone. Stallone, que acompanhava a ascensão de Turow à fama com fascínio, foi inspirado pela energia bruta e confiança nas palavras de Turow. Ele decidiu incorporar a frase no roteiro de Rocky III, e ali ela se tornou a linha memorável que todos conhecemos hoje. Mas a jornada de Mr. T para a superestrela foi mais do que apenas sua crescente fama. Também foi sobre definir sua identidade. Seu visual icônico tomou forma em um momento inesperado enquanto ele lia uma edição da National Geographic. Ele se deparou com uma imagem poderosa de um guerreiro mandinka, cujo penteado ousado e distinto o cativou imediatamente. O mohawk do guerreiro não era apenas um penteado, era um símbolo de força, resistência e orgulho cultural. Inspirado pela imagem do guerreiro, Turow decidiu adotar o estilo para si mesmo. Para ele, não era apenas uma escolha de moda, era uma declaração de sua herança africana, uma maneira visual de afirmar sua identidade. Diferente das chamativas correntes de ouro, anéis e pulseiras que haviam se tornado parte de seu estilo característico, esse novo penteado era mais simples, mais permanente e profundamente significativo. No entanto, em 2005, Sr. T fez uma mudança significativa. Depois de participar dos esforços de limpeza após o furacão Katrina, ele decidiu parar de usar a maior parte de suas joias de ouro. A devastação, a perda de vidas e a destruição em Nova Orleans o afetaram profundamente. Ele descreveu a experiência como um ponto de virada, sentindo que continuar usando suas joias extravagantes seria um pecado e insensível. Ele percebeu que seria desrespeitoso exibir tal riqueza diante de tanto sofrimento. Essa decisão refletiu uma mudança profunda em sua perspectiva, destacando ainda mais seu senso de propósito e compaixão em evolução. Agora, seu ousado mohawk se tornava sua marca visual definitiva, tão impactante quanto sua persona de durão. Em 1980, a vida de Mr. T teve uma grande reviravolta quando Sylvester Stallone o viu durante sua participação na competição America's Toughest Bouncer, da NBC, parte do popular programa Games People Play. Embora Stallone originalmente tivesse imaginado um papel muito menor para Turow
em Rocky III, a energia magnética que Mr. T trouxe para a tela fez com que ele fosse escalado para interpretar Clubber Lang, o principal antagonista do filme. A famosa linha de Lang, I pity the fool, eu sinto pena do tolo, tornou-se uma parte central do personagem, solidificando ainda mais Turod no tecido da cultura pop. A linha, dita com uma calma feroz por Mr. T, era tanto ameaçadora quanto memorável, consolidando seu lugar na história de Hollywood. Mas a estrela de Mr. T estava apenas começando a brilhar. Após seu sucesso em Rocky III, ele fez outra aparição no filme de boxe Penitentiary 2 antes de expandir para a televisão. Uma de suas primeiras aparições na TV ocorreu em um esboço no programa de comédia canadense Bizarre, onde ele se viu em um cenário humorístico, lutando e comendo o comediante Super Dave Osborne. No entanto, foi seu papel na série de sucesso The A-Team que o catapultou para o estrelato. Em The A-Team, Mr. T interpretou o sargento Bosco B.A. Baracus, um ex-comando do exército que, juntamente com outros 3 membros da equipe, estava fugindo do governo dos Estados Unidos por um crime que não cometeram. B.A. era um gênio mecânico, durão, mas notavelmente aterrorizado de voar. Uma das peculiaridades mais memoráveis do programa. Em uma coletiva de imprensa, quando perguntado se ele era tão estúpido quanto seu personagem, Mr. T respondeu com um sorriso irônico. É preciso ser um cara esperto para fazer o papel de burro. O papel foi uma combinação perfeita para a persona de Turreau e rapidamente se tornou o coração do programa. B.A. Baracus era amado pelos fãs e Mr. T se tornou a estrela de fato da série, o que gerou rumores sobre tensão entre ele e o experiente ator George Peppard. No entanto, Mr. T sempre manteve que esses relatos eram exagerados. O papel de B.A. Baracus foi mais do que apenas um marco em sua carreira. Foi um fenômeno cultural. A persona durona de Mr. T, combinada com suas frases de efeito, o tornaram um nome familiar. Seu salário pelo papel foi reportado como impressionantes $80 mil por semana, uma indicação de como ele havia se tornado altamente requisitado. O impacto de Mr. T se estendeu além de The A-Team. Ele fez uma memorável participação na 6ª temporada da amada sitcom Diff'rent Strokes, em um episódio intitulado Mr. T and Mr. T, 1983. No episódio, supõe-se que um episódio de The A-Team seja filmado no apartamento da família, borrando ainda mais as linhas entre a persona de Turreau na tela e sua fama na vida real. Em 1983, a ascensão de Mr. T ao domínio da cultura pop continuou com a estreia de Mr. T, um desenho animado produzido por Ruby Spears e exibido pela NBC. O show apresentava Mr. T como uma versão maior que a vida de si mesmo, dono de uma academia onde um grupo de ginastas treinava. Em estilo típico de Scooby-Doo, os ginastas ajudavam a resolver mistérios e combater o crime, enquanto Mr. T os orientava com sua sabedoria. Cada episódio era introduzido por Sr. T, que estabelecia o tema da lição a ser aprendida. Ao final de cada aventura, ele retornava para oferecer uma declaração final, uma lição baseada nos eventos do episódio, com o objetivo de ensinar às crianças valiosas lições de vida. O show teve 30 episódios, consolidando Mr. T como um ícone da cultura pop e um modelo positivo para as crianças. Ainda naquele ano, também foi lançado o único filme de Mr. T que poderia ser considerado um veículo de Mr. T, D.C. Cab. O filme, que contava com um elenco diversificado, incluindo o comediante Paul Rodrigues, a cantora Irene Cara, os fisiculturistas David e Peter Paul, os Barbarian Brothers, e atores experientes como Gary Busey e Max Gale, contava a história de um grupo de taxistas tentando encontrar respeitabilidade. Embora D.C. Cab tenha recebido críticas mistas, ele teve um desempenho razoável nas bilheteiras,
arrecadando 16 milhões de dólares contra um orçamento de 12 milhões. Os críticos estavam divididos. O The New York Times o chamou de uma cena de máfia musical, divertido em seus momentos caóticos, mas sem substância, enquanto Roger Ebert o descreveu como confusão agradável e sem sentido. Apesar das falhas do filme, a presença maior que a vida de Mr. T era inegável. Em 1984, Mr. T embarcou em novos empreendimentos, expandindo sua influência além da atuação. Ele criou um vídeo motivacional intitulado Be Somebody, or Be Somebody's Fool, no qual oferecia conselhos práticos para crianças. Ele ensinava lições sobre compreender suas origens, se vestir com estilo sem gastar muito, usar o breakdancing para disfarçar tropeços, controlar a raiva e lidar com a pressão dos colegas. O vídeo estava repleto de sabedoria, mas também incluía 30 minutos de canto e rap, com o próprio Mr. T performando Treat Your Mother Right, Treat Her Right, e um rap sobre crescer no gueto. Escrito pelo lendário Ice-T, os raps do vídeo se tornaram icônicos por si só. Devido à natureza comicamente involuntária do vídeo, ele foi transformado em um meme viral com muitos clipes compartilhados online para efeito humorístico. Mais tarde naquele ano, senhor, T estrelou o telefilme The Toughest Man in the World, onde interpretou Bruce Brubaker, um segurança que administra um centro esportivo para adolescentes. Ele participa de uma competição de força para arrecadar fundos para o centro, mostrando sua mistura característica de força e coração. Ele também lançou um mini-álbum de rap intitulado Mr. T's Commandments, que apresentava músicas incentivando as crianças a permanecerem na escola e evitarem drogas. O álbum serviu como mais uma extensão de sua mensagem motivacional, seguindo os mesmos temas encontrados em seu vídeo. Além de seus projetos de filmes e música, senhor, T fez várias aparições na televisão em 1984, incluindo a apresentação de um memorável episódio de Saturday Night Live ao lado de Hulk Hogan. Sua aparição anterior no programa em 1982, logo após seu sucesso em Rocky III, havia sido em uma esquete recorrente de Eddie Murphy chamada Mr. Robinson's Neighborhood. A esquete, que parodiava Mr. Rogers' Neighborhood, via o Mr. Robinson de Eddie Murphy dando uma lição sobre a palavra dor, uma referência a uma das linhas icônicas de Mr. T no filme. Olá, meninos e meninas! A nova palavra de hoje é dor. Em 1988, após anos de trabalho constante e fama, o cancelamento de The A-Team marcou um ponto de virada na carreira de Mr. T. Embora ele tivesse se tornado um ícone dos anos 80, o sucesso de seus projetos anteriores como The A-Team e suas altamente visíveis aparições públicas começou a diminuir. Ele fez a transição para um novo papel na série canadense sindicada T&T, mas com o avanço dos anos 990, suas aparições públicas se tornaram cada vez mais raras. Problemas de saúde, particularmente sua batalha contra o câncer, lhe cobraram um preço, e a presença vibrante que ele tinha nas propagandas e programas de TV começou a desaparecer. No entanto, a história de Mr. T estava longe de terminar. Em 2017, ele fez um retorno notável à televisão, participando como concorrente na temporada 24 de Dancing with the Stars. Em 1º de março, ele foi revelado como parte da programação, emparelhado com a dançarina profissional Kim Herjavec. Apesar de sua determinação, senhor, T e Kim foram eliminados em 10 de abril, terminando em 10º lugar. Mas mesmo nessa derrota, Mr. T manteve sua natureza generosa. Ele se comprometeu a doar o dinheiro que recebeu por sua participação para 2 organizações de caridade. São Jude Children's Research Hospital e Shriners Hospitals for Children. A competição de dança foi profundamente pessoal para o senhor T, especialmente porque ele vinha lutando contra o linfoma de células T,
um câncer que havia sido diagnosticado em 1995. Refletindo sobre essa jornada, Mr. T explicou: "É por isso que estou dançando. Estou dançando pelas crianças do St. Jude e pelos Shriners." Ele compartilhou que sua participação na competição não era apenas sobre o concurso. Era sobre enviar uma mensagem de esperança para outros que estavam passando por lutas semelhantes. "Eu quero falar sobre minha situação para dar esperança a alguém que acabou de ser diagnosticado. Como uma mãe com seu filho, eu quero dizer a eles: ei, eu venho de lá, mas não desista. Através de sua batalha contra o câncer, Senhor, T permaneceu firme em sua fé. Foi um teste da minha fé", explicou. Ele encontrou consolo em suas crenças espirituais, referindo-se ao livro de Jó para lembrar aos outros que as dificuldades podem surgir mesmo quando você serve a um propósito maior. Só porque você acredita em Deus, serve a Deus, alimenta os famintos, veste os nus, isso não significa que coisas ruins não vão acontecer com você. Sua abordagem à vida, fé, perseverança e resiliência era algo que ele queria compartilhar com os outros. "Eu tive que praticar o que pregava", disse ele. "Eu digo às pessoas que não é preciso roubar ou roubar para sair do gueto. Eu fui diagnosticado com câncer. Digo às pessoas que não é preciso cometer suicídio. Agora temos boa medicina. Eu quero que as pessoas tirem forças de mim." Mesmo no exigente mundo de Dancing with the Stars, Mr. T adotou uma abordagem realista. Embora fosse desafiador, ele enfatizou a importância do esforço e da perseverança. "Não é fácil", admitiu, reconhecendo o trabalho árduo necessário para dançar. "Eu não quero que as pessoas pensem que você pode simplesmente sair e dançar. Isso exige muita prática e determinação, e acho que muitos famosos não percebem que isso leva tempo e esforço." Suas palavras serviram como um lembrete do valor da persistência diante das adversidades. Como qualquer coisa que você faça, você só recebe dela o que coloca nela. Olhando para o futuro, a mentalidade de Mr. T continuou focada no crescimento. "A cada semana, eu só quero melhorar", disse ele. "Minha mãe costumava me dizer que o maior quarto é o quarto para melhorias." Essa sabedoria de sua mãe refletiu seu compromisso vitalício de nunca parar de buscar o melhor, independentemente das circunstâncias. A jornada de Mr. T, desde sua ascensão como ícone cultural até sua posterior luta contra a doença, continua sendo uma história inspiradora de resiliência, fé e o poder de nunca desistir. A vida pessoal de Mr. T, assim como sua carreira profissional, viu sua parte de altos e baixos. Ele tem 3 filhos com sua esposa, Vanessa Taylor, 2 filhas e um filho. Uma de suas filhas seguiu os passos do pai, tornando-se comediante. Mas em 2014, a vida pessoal de Mr. T teve uma reviravolta dramática quando ele foi processado por um homem chamado Alexander Taylor, que alegava ser filho ilegítimo de Mr. T de um caso extraconjugal. Na época, Taylor tinha 25 anos, e seu processo acusava Mr. T de abandono e sofrimento emocional que supostamente o levou por um caminho problemático. Taylor, que afirmou ter sido criado por Mr. T e sua esposa, alegou que, em vez de receber o amor e apoio que se esperaria de um pai, ele sofreu negligência e abuso emocional por parte do ator. Segundo Taylor, o abandono de Mr. T causou danos duradouros à sua saúde mental, incluindo depressão e problemas comportamentais. Ele também alegou que sua infância difícil o levou a entrar para uma gangue, com suas ações sendo resultado de cicatrizes emocionais causadas pela negligência que sofreu do pai. Os documentos do tribunal, apresentados por Taylor, relatam uma época em que Mr. T, então uma famosa estrela de The A-Team, passou um tempo considerável com ele, até levando-o para a pré-escola. Naquela época, o jovem garoto não compreendia completamente a fama do pai. Ele simplesmente se orgulhava dele. No entanto,
A história deu uma reviravolta comovente quando Mr. T supostamente saiu da vida de Taylor, sem aviso ou explicação. Taylor alegou que a partida de seu pai se deu porque ele não se encaixava na imagem pública de Mr. T. Esse abandono, segundo Taylor, deixou uma marca permanente. Ele foi supostamente suspenso da escola várias vezes, enviado para a casa de correção e, eventualmente, envolveu-se com uma gangue. Seu processo alegou ainda que o abuso emocional que sofreu causou-lhe dificuldades para formar relacionamentos, baixa capacidade cognitiva e falta de habilidades sociais. Como resultado, ele pediu 5,4 milhões de dólares em danos. No entanto, o caso foi finalmente descartado em 2015, quando Taylor não conseguiu pagar as taxas de registro e administrativas necessárias para continuar o processo. Acrescentando aos desafios na vida pessoal de Mr. T, sua esposa, Phyllis Clark, enfrentou problemas legais próprios em 1997. Ela se envolveu em um incidente estranho e perturbador que a levou a ser acusada de fuga agravada, direção imprudente e excesso de velocidade. Em 4 de março daquele ano, Clark supostamente tentou evitar uma multa por excesso de velocidade em Waukegan, Illinois. Quando um policial tentou parar seu carro por ela estar dirigindo a 52 milhas por hora em uma zona de 30 milhas por hora, ela supostamente colocou o carro em ré e colidiu com 2 veículos policiais. Esse bizarro encadeamento de eventos escalou rapidamente, levando Clark a uma avaliação psiquiátrica no Victory Memorial Hospital em Waukegan. Embora os registros do hospital não mostrem seu tratamento devido à confidencialidade do paciente, a polícia confirmou o incidente. Como resultado, Clark enfrentou sérias acusações e foi liberada do hospital. E isso conclui o olhar de hoje sobre a vida de Mr. T. Desde seus dias em The A-Team até sua vida mais privada e tranquila hoje, sua jornada é cheia de altos e baixos. Se você gostou dessa análise profunda da vida de Mr. T, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder outra história. Temos muitas mais lendas e histórias não contadas a caminho. Deixe um comentário abaixo para nos dizer quem você gostaria que cobríssemos a seguir. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.